Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística e trabalho com energia do tarô, terapêutico, apometria, constelações, tudo que nos leve à autocura. E hoje eu vim fazer uma leitura aqui sobre registros akáshicos. O que são registros akáshicos? Todo e qualquer memória, registro que nós tenhamos, que nós temos acumulados, que nós temos gravados dentro da gente, de vidas passadas, desta vida, todas as memórias ficam registradas em nós. E às vezes essas memórias vêm de outras vidas. E o que nós vamos fazer aqui hoje nesta leitura é falar destas memórias de outras vidas, que possam estar te impactando na vida atual por algum sentimento de culpa, insegurança, amor, N fatores que ainda te prendem aquelas emoções, aquelas lembranças de vidas passadas e que está impactando na sua vida presente. Eu fiz um atendimento estes tempos, faço com frequência, de um casamento que tinha terminado já, fim de ciclo, débitos kármicos quitados, e a pessoa estava com extrema dificuldade de se desconectar deste casamento, com sentimento de culpa, de insegurança, de medo, e causando um mal muito forte, né, na sua vida. E aí foi visto, uma leitura do campo dela, que ela tinha este relacionamento há algumas vidas já. Em 3 encarnações foram almas afins, próximas, né? E que esta encarnação tinha chegado ao fim deste pacto, deste contrato, deste vínculo kármico, e ela não estava conseguindo se desconectar, e nós trabalhamos com divórcio energético, com apometria, fazendo uma linda libertação de alma, de pacto e de contrato. Então eu quero trazer aqui isso, me trouxe essa vontade de trazer essa leitura, porque não é só vínculos com casamentos, com relacionamentos, podem ser diversos vínculos que possam estar impactando em diversas áreas da sua vida. E eu quero trazer aqui então 2 opções para trazer aqui algo que possa você estar ainda conectado a memórias de encarnações passadas e que você talvez precisa se libertar. Já temos até aqui uma gaivota, né? Um símbolo aqui com as asas, uma branca, né? E temos o antílope também. Então vamos lá. Não julgue aí o animal pela capa, tem que ser o seu sentir. Você sabe sentir, você sabe intuir, está conseguindo. Então se não consegue, escuta as 2 e veja o que vai fazer sentido para você, tá? Provavelmente muitas pessoas vão querer se conectar aqui a esta gaivota e daqui a pouco a sua leitura está aqui, exatamente neste querido antílope. Mas escute as 2 e veja o que faz sentido para você, tá? Então eu vou trazer a gaivota aqui, vou trazer um cristal branco, uma ponta de cristal e vou ler depois essa gaivota aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui com o tarô astrológico. Aqui é para auxiliar, gente, é para trazer uma orientação para quem está precisando. Então, essa situação que te conecta a encarnações passadas está impactando na sua vida presente. É para auxiliar pessoas a ter um entendimento, tá? E essa leitura não vai chegar por acaso na sua vida. Também você precisa ter discernimento. Se você aí é a louca que escuta todo mundo o tempo inteiro, talvez você esteja um pouco atrapalhada. Vai precisar ter discernimento. Veja se tudo que eu vou falar aqui, nossa, eu sinto que isso é para mim, tá? Caso contrário, vai precisar aí investigar, tá? Então, qual a casa astrológica que está impactando na sua vida presente? Aqui peço conexão com os meus mentores, minha querida guardiã, Optiá Ciganos, que eu seja instrumento de luz, de comunicação, possa trazer cura, despertar, clareza, discernimento. Assim seja, será, assim é. Família! Está impactando na família, na casa da família. Vamos trazer aqui
planeta, que traz aqui uma palavra-chave, né, deste planeta, o que ele significa, família. Aqui provavelmente, gente, que eu estou já escutando, é o seguinte: você não está conseguindo se libertar de algumas... Até me deu um arrepio aqui, gente, na espinha. A espinha, né? Se os meus professores lá da enfermagem escutam eu falar espinha, me já davam 0, né? Na coluna aqui vertebral. Significa a nossa vida. E a nossa vida, a base da coluna é a nossa família, são as nossas origens. E a coluna é uma extensão desta jornada. Até existe quando eu trabalhava com shiatsu, né? Uma leitura que se faz da coluna, os pontos da coluna, aonde você possa ter um desvio, aonde você tenha dor, pontos das costas, né? A gente conta as vértebras e vê em que fase de vida isso aconteceu. Não sei porque que eu trouxe aqui, porque você pode ter aí, talvez, algumas pessoas podem ter problemas na coluna, hérnias, seja lá o que for, tá? Eu vou, assim, não vou porque não tem fogo aqui para acender. E aí, você está carregando na coluna, talvez, algo que precisa soltar, um peso, com questão familiar, gente. Ninguém reencarna numa família porque não tem algo a ser resolvido. Só que às vezes este algo foi resolvido já e você apenas precisa se desconectar energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, se libertar disso, tá? Dádivas passadas, nó do sul. Vamos entender aqui. Me veio um nome aqui, Solange. Pode fazer sentido para alguém, tá? Não quer dizer que eu não falei nome nenhum que não seja para você. Solange. E Maitê. Só quero ver o nó do sul aqui. Bom, essa situação está impactando, tá? Nos teus dons, nos teus talentos e habilidades. Eu me reconecto aos talentos, habilidades e dons já acumulados na jornada mais vasta da minha alma. Aqui você vem acumulando dons, talentos de várias vidas, estão latentes em você, e isso está atrapalhando a sua evolução neste sentido, tá? Vamos trazer aqui uma energia de um signo. João Pérez, pode ser aí alguém, tá? Conhecido, você. Romano. Romano pode ser o nome de alguém, um familiar. Bianca. Vanessa. Tem um nome carinhoso aqui, Drica. Imaginação. A carta de peixes, mexendo muito com o seu emocional e dificultando que você crie, consiga imaginar coisas, criar coisas, tá? Nós vamos entender essa leitura aqui. Félix. Bruna, nobreza. Vamos trazer aqui os arcanos maiores também. Vou trazer bastante. Eu vou deixar essas cartas aqui em cima para eu poder liberar aqui os meus pensamentos. São pessoas aqui que têm um sentimento de nobreza, de cuidar, empatia.
sacerdotisa. Mas que precisam deste olhar da sacerdotisa mais observador, tá? A sacerdotisa, ela é um tanto quanto fria, porque ela não age impulsivamente, ela observa, né? Ela pensa. A força e o pendurado. Só que você estava sem esta força de entrar em contato com essa sacerdotisa que existe em você, que é o dom da imaginação, do intuir, do criar. Esta dificuldade familiar que vai se apresentar aqui está dificultando esta situação para você, tá? Há 8 anos, para algumas pessoas, isso vem impactando mais fortemente. Eu não consigo criar, eu não consigo perceber, a minha intuição é falha. Vamos ver aqui. Vou trazer aqui 3 cartinhas com oráculo das fadas. Dádiva de vidas passadas. Isso já vem aqui, tá? Você já carrega isso. Muito obrigada, mentores. De algumas vidas com esta pessoa da família, tá? Já existe dívidas kármicas que estão sendo resolvidas há algumas encarnações passadas. E agora é a hora de você ir embora. O que essa carta fala? Deixar. Ir embora. Soltar. Uma situação que está insalubre, que não está trazendo energia positiva para você. Seja lá o que você devia, é hora de ir embora. Essa carta fala de casa nova, tá? Mudar. Um passo numa nova direção aqui. 2 cartas aqui, muito verde, tá? Aqui, ó, novas direções, tá? E aqui, essa carta da filha pode me trazer que você... uma relação aqui com mãe ou com pai, porque a gente vai entender depois. A sacerdotisa me traz o feminino, né? Mas pode ser energia do pai também, porque é uma leitura coletiva. Você como filha aqui. Nesta encarnação, você como filha. Nesta encarnação, você como filha. O mentor está dizendo aqui. Ok, entendi. Envolve perdão. Não gosto dessa palavra, mas vamos trazer aceitação de algo. Trouxe muita maturidade para você essa situação. Longas jornadas passando por esta situação aí. Com este familiar que traz dificuldades através de gatilhos emocionais, através de sentimentos que você tem por esta pessoa, você não sabe por que este familiar, sempre houve uma dificuldade, nunca foi algo completo e agora é hora de você sair desta cena, tá? As nuvens. Você duvida aqui da sua capacidade por conta desta relação. Foi criada dessa forma, talvez, tá? Por N fatores, né? A questionar a sua capacidade, a sua beleza, a sua autoestima. Hora de ir à frente. Cavaleiro, tá? 6 de setembro pode ser uma data importante para alguém. O jardim, a carta, o sol. Aqui você veio com um contrato, né? Você firmou um contrato antes de reencarnar ou por algumas encarnações com este familiar, para resolver questões aí que precisavam ser vistas, equiparadas, né? A foice, você, a carta da criança, 2 vezes aqui, você como filha, tá? Mais uma vez aqui.
Leitura tá difícil, gente, mas tenha paciência, né? Aqui você firmou um contrato, tá? De aceitação, de vir nesta encarnação para aceitar algo. E, gente, não é engolir, descer goela abaixo, como a gente fala, né? É um processo muito forte, muito grande de aceitação de uma pessoa que você encarnou como filha, um pai ou uma filha, ou uma mãe. Clarifica essa foice aqui, o que é isso? Tá muito forte aqui a energia com uma mãe, tá? Mas a leitura é coletiva, gente. Precisa ter discernimento. Clarifica a foice, por favor. Os caminhos. Ah, uma decisão. Então, eu entendi essa foice aqui. Você toma uma decisão muito forte aqui. Ou é preciso tomar uma decisão muito forte aqui. Que envolve a sua parte madura e não a sua criança, tá? A sua parte madura, a sua adulta vem à frente. Do olhar da criança, né? Que passou aí situações com este familiar. Então aqui você tem uma grande decisão a tomar. Os peixes, a raposa. Aqui você não estava conseguindo focar no seu trabalho, escolha de rumos profissionais, destinos profissionais, isso estava impactando fortemente a sua questão financeira, profissional, vínculos, relacionamentos, sociedades, parcerias, totalmente bloqueadas aqui por conta desta energia familiar que você não estava conseguindo digerir aí as emoções que precisavam ser acertadas, ajustadas. Isso pode estar acontecendo ou você precisa ainda fazer este desbloqueio energético, familiar. Totalmente estagnado aqui. Eu acredito que isso tenha ficado bem claro para vocês. Situações familiares, pessoas da família, aonde você veio equiparar aí ajustes karmáticos, mas que é momento de você finalizar estes sentimentos por conta, talvez, de querer ir embora, sair, afastar-se. E aí, lidar aí com o sentimento de insegurança, medo, culpa, que vem esses sentimentos quando você quer cortar vínculos com alguma situação que te fere, familiar, seja lá qual for, tá? Os lírios, a casa. Aí você, trabalhando esta energia, finalizando este laço kármico energético, pode fazer aqui divórcio energético, finalização de contratos com apometria, você volta a sentir-se valorizada, respeitada, vista, merecimento. Tem algo aqui familiar que bloqueou totalmente vida amorosa e vida profissional. E os mentores estão pedindo que você vá embora. É fim de um karma aí que você veio equiparar dentro da sua família. A energia do urso, que fala aqui dos genitores, né? Estrela, falando de destinos. Um destino aí um tanto quanto ruim deste familiar, né? Este familiar está vivendo um destino ruim, escasso, muito ruim e escasso. E nós, eu sou consteladora, tomamos por lealdade a vontade de salvar estes familiares. Às vezes, nos emaranhando nas dores que não são nossas. E dizer tchau para estas dores é algo extremamente doloroso. Os pássaros, a âncora. Mas o mentor disse que você precisa parar de comunicar, parar de comunicar aqui. De tentar expressar, vou trazer essa palavra. Você precisa parar de tentar expressar.
tentar ajustar, tentar cuidar, tentar curar aqui algo familiar. Ó, libertação embaixo dos pássaros, tá? A cruz de dores que não são suas. Estava profundamente, ou está profundamente guardado aí, nos seus registros, que você vem carregando de vidas passadas já, sabe-se lá, né? Quais são os ajustes que precisaram serem feitos na sua jornada, mas que agora os mentores estão dizendo, você pode soltar isso. Você não precisa mais estar nesta situação. É um tanto quanto difícil fazer essa separação, tá, gente? Mas é possível liberar-se de culpa, de insegurança, de medo, de deixar as dores de alguns familiares com eles e seguir o nosso destino. Isso é muito difícil, mas é possível. Falo aqui por experiência própria, tá bom? Uma orientação final. E o impacto aqui era na sua carreira, profissão e relacionamentos, tá? Quando você está preocupado em curar o destino de alguém, você não está olhando para a sua vida. E está sendo muito difícil realmente você se desconectar ou ainda vai entrar nessa energia, tá? Enforcado e força. Você olhando para uma determinada situação e não conseguindo fazer esse desenlace. Mas é necessidade, gente. É necessidade. Ó, o coração falando mais alto aqui, tá? A criança. Olha, duas cartas aqui de criança, mas que fala de novo também, né? E pode ter conexão com filhos aqui. Ou aqui também pode ser para algumas pessoas uma ligação com o filho. Adultos que precisam sair do ninho, né? Debaixo das asas da mãe, do pai. Então, você vai ter que fazer aí uma avaliação e ver se você é filha nessa história ou se é a sua relação com o seu filho. O cavalo. Aqui, se você estiver conectada com a energia de um filho, você tem que, através de atitudes suas, mostrar que este filho é capaz, que ele pode. E soltar as rédeas aí do controle, da posse, deixar este filho ir para a vida. Você não está trazendo aqui uma benfeitoria para este filho quando você resolve coisas por ele aqui, ó, o cavalo e a chave, tá? Este filho precisa aprender a crescer dentro do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. O sol. E se você é filho e você está se desconectando de sentimentos de responsabilidade com alguns pais, você vai perceber que o seu trabalho agora começa a crescer. Coisas começam a dar certo. Se você vem se trabalhando, fazendo terapia, você vai perceber agora que coisas começam a dar certo. O seu trabalho começa a movimentar de novo. Aqui tem relação de mãe e filho, tá? Seja você o filho, seja você a mãe. Aqui há um equilíbrio desta força. Aqui tem uma cura, gente. Tem uma cura que pode ter acontecido para alguns. Você já vai começar a perceber a partir do seu trabalho, do seu financeiro, das suas relações. E podem ter pessoas que não estavam cientes disso, de se liberar da culpa, do vínculo, de tentar curar, de tentar salvar familiares. E aí precisa fazer um desligamento aqui. Terapia, seja o que for, tá? Aqui tem alguém vinculado também à energia de um pai, ó. Presa na energia de um pai. Dentro de uma casa aqui, ó. Extremamente triste. E um pai aqui que não é muito agradável não, meio maldosinho aqui. E você tá ali, sim senhor,
Sim, senhor, sim, senhor. Honrar pai e mãe não é isso, gente. Se este pai é maldoso, te traz tristeza, te coloca pra baixo, aqui você tem que dar um basta, tá? E eu já disse, gente, se você aí tem um pai, uma mãe debilitada, acamada, você é o único filho, não tem o que fazer, é karma, né, gente? É dívida kármica, você escolheu, tem que ir lá fazer e ajudar. Agora, se você tem um pai, uma mãe lúcido, orientado, consciente, bem consciente, mas que age pelo vitimismo para te segurar, quando cada vez que você quer fazer uma coisa para se distanciar, este pai, essa mãe torce o pé, cai, faz não sei o que, se faz de tantã e te prende aqui numa situação. Aqui tem uma certa maldade de algum familiar que prende alguém aqui numa casa, tá? Então, tem que ter discernimento para entender se este pai, esta mãe tem condições, né, de arcar com as suas próprias responsabilidades e aí fazer aí a separação do joio e do trigo. O que é seu e o que não é seu. Aqui eu finalizo e vou ler a cartinha da águia. Atua com a energia da liberdade. São pessoas que precisam se libertar ou dar liberdade a um filho. Deixando bem claro aqui. Gaivotas voam em bandos. Fala muito de família, né? Definem com criatividade o espaço. Olha isso, gente. Definição de espaço. Qual é o espaço seguro entre você e esta pessoa, este familiar? Uma certa vez, fazendo uma prática de constelação familiar com uma pessoa, eu fiz um trabalho, disse para ela, aproxime-se agora deste teu familiar, né? Vá dando passos para frente, se aproximando deste familiar. Chegou a um determinado ponto, ela parou. E eu disse, por que você parou? Ela disse, porque este espaço aqui, esta distância é uma distância segura. E você tem que talvez aprender a perceber qual é a distância segura. Não é obrigado a passar por coisas que te colocam para baixo. É hora de olhar para situações com novas perspectivas, mudanças criativas acima dos laços emocionais. Olha os gatilhos de rejeição, de abandono. Tomei o lugar da minha mãe nesta família e agora eu estou casada com meu pai. Sim, não vai ter dinheiro, gente. Não tem financeiro que ande, não tem relacionamento que ande. Você está casada com seu pai. Porque a sua mãe não cuidou do seu pai. Porque a sua mãe, você tem ali dificuldades com esta mãe. E aí você, vou tomar o lugar da minha mãe e vou cuidar do meu pai. Sair da zona de conforto. Aqui alguém precisa sair da zona de conforto. Eu sou destemido e livre. Sou a consciência do propósito. Redefino e restabeleço a ordem na minha vida. Eu sou a alternativa criativa para encontrar novos recursos no aqui e agora. Uma certa vez me veio aqui uma lembrança de um atendimento meu. Eu disse para a pessoa, você está casada com seu pai. Ai, não, mas não é assim. Eu preciso cuidar dele porque ele é idoso, um homem lúcido, orientado, consciente e que estava sempre colocando-se ali de uma forma negativa dentro da vida desta filha. Essa pessoa parou de fazer terapia porque não acredita que ela está casada com o seu pai. Haja vista que não há progresso financeiro, não há progresso de relacionamentos. Mas cada um tem seu tempo para enxergar isso, né? Porque por conta dos abandonos, da rejeição, eu vou me agarrar no meu papaizinho. Então, estou casada com ele. E pode ser algum caso aqui, tá? Este caso, eu trouxe um caso à parte aqui, que pode ser o seu caso. Agora, vamos falar do antílope. Que situação é essa, senhores? Me conta, deixa nos comentários, aproveita para curtir este vídeo, por favor, auxilia muito o meu trabalho. Aonde você está escutando, qual é o seu estado, país. Me conta aí se está gostando das tiragens, se é a primeira vez que você chega.
Aproveita e se inscreve no canal, isso ajuda muito. Ative o sininho das notificações. Então vamos aqui para o Antílope. Qual casa astrológica, área da sua vida está sendo impactada por situações que você já está carregando de vidas passadas e que está na hora de se desconectar? Qual é a área, casa astrológica aqui, por favor? A casa dos horizontes expandidos. Vamos entender isso aqui. Esse mentor está me dificultando aqui hoje, gente. Horizontes expandidos, Antílope. Você não está conseguindo expandir os seus horizontes, crescer. E veio aquela frase, né, que eu falo sempre. Crie unicórnios, tem um unicórnio aqui, mas não crie expectativas, né? Alguma coisa vai fazer sentido sobre isso. Um desafio aqui. Energia de Saturno. Um desafio. Energia de um signo. É um desafio aqui para alguém, talvez, se desfazer de expectativas que criou aí na sua cabeça, né? Criou uma imagem, criou uma história na sua cabeça. Equilíbrio. Tá difícil essa leitura aqui, tá, gente? Mas vamos clarear. Que situação está atrelado a vidas passadas aqui? Desafios para expandir. Está com dificuldade de estabilidade, de equilíbrio, desafio para crescer. De novo a nobreza aqui, gente. Mais uma vez a carta da nobreza. Salvadores. Salvadores da pátria. Que situação aqui está conectada a vidas passadas que traz esse desafio de crescer, expandir? Que situação aqui está conectada com vidas passadas? Que difícil, gente. A temperança, coisas com o tempo, né? Que você carrega de outras vidas. O louco. Você tem dificuldade de equilibrar a nobreza, a torre. Um salto de fé aqui, quebrar padrões rígidos de vidas passadas, com relação, talvez, a religião, espiritualidade. Que difícil essa leitura aqui, gente. Tem o nome aqui, Maurício. Deixe ir. Casamento. Alguma união aqui de vidas passadas. Seu desejo está ao seu alcance. Tenha fé. É a carta do louco, né? Tem algo que você precisa ter fé aqui. Tem alguém de vidas passadas aqui, que você foi casado, casada,
que você teve um vínculo amoroso, e que você precisa deixar ir, ou esta pessoa está conectada a você de vidas passadas, tá? E essa pessoa pode ter reencarnado ou não, tá lá do outro lado, lá. Ó, vida amorosa, ó. Não tenho dúvida, tá? Tá difícil aqui. Talvez você esteja nessa energia que eu estou aqui. Você não faz a menor noção do porquê você não consegue expandir. Eu já fiz muita coisa, Samantha. Eu já trabalhei isso, eu já trabalhei pai e mãe, eu já trabalhei a criança ferida e eu não consigo expandir. Aqui você tem algo com um casamento, uma vida amorosa de vidas passadas que precisa cair a torre. Agora eu quero entender se você está conectado a essa pessoa ou se a pessoa está conectada a você. É isso que eu quero entender. Nossa, que difícil essa energia, gente. Vou trazer umas cartas aqui para auxiliar, porque tá bem difícil. Juliano. Veio o nome aqui, Juliano. Veio uma data, 1972. Pode ser seu nascimento, pode ser dessa pessoa. Lembrando que nós estamos falando de vidas passadas, podem ter pessoas aqui encarnadas e podem ter pessoas desencarnadas, unidas ainda por acordos, pactos, promessas, juramentos. A leitura tá bem difícil de eu interpretar, por quê? Porque para você também tá. Você não consegue entender por que as coisas não expandem, não crescem. Você sabe da sua nobreza diante do seu trabalho, você faz com nobreza, você tem uma energia de equilíbrio, né? De dar e receber dentro do seu trabalho, mas as coisas não acontecem. Tem alguém que está com dificuldade de deixar ir, vamos entender quem é isso aqui. Tá bem confuso isso aqui. Ó, de novo, ó, a balança, ó. Alguma coisa com papéis, pendentes, herança, assuntos de justiça. Essa leitura vai se desenvolver, gente. Mas eu tô na energia de você. Samantha, eu já não sei mais o que fazer. Ó, nós apertados aqui, ó. Emaranhado em alguma situação, dificuldades. Um colar precisa ser arrebentado aqui. E essa carta fala disso, ó. Separações tanto afetivas quanto de amizade, de negócios, pode referir-se a quebra de promessa, de palavra ou de contrato. Aqui tem contrato que precisa ser quebrado, uma promessa desta vida, de outras vidas. E tem a ver com relacionamento amoroso, tá? As mudanças, transformações do aspecto da sua vida. Algo inesperado vai acontecer. A lâmpada acesa, ó. Tem aqui uma pessoa vinculada à sua energia de vidas passadas que tem um pacto com você, que tem um acordo com você, você não quer mais este acordo, mas essa pessoa aqui quer. Portanto, você precisa dar uma ordem para quebrar, fazer os trabalhos aqui, tá? De quebra de contrato, de promessa, que provavelmente você fez em outras vidas. Vocês se vocês não quebrarem este pacto, essa promessa, esse contrato aqui, vocês vão perceber que as coisas continuam se arrastando, porque tem aqui um pacto a ser quebrado, tá? Você fez, você firmou aí em alguma vida um pacto com alguém. Vocês vão ter certeza disso, tá? Porque tem duas cartas aqui que falam de notícias.
de informações que vão vir para vocês. Tem energia de guardiões, tem uma energia aqui de você se sentindo debilitado, desesperançoso, entrando às vezes num processo de cansaço já, de não entender a situação. Tem guardiões aqui te auxiliando nisso. Às vezes são acordos que a gente precisa viver durante algum tempo, mas depois a gente pode cortar, é permitido quebrar, é débito quitado, é débito, mas você precisa desenlaçar energeticamente, espiritualmente deste pacto. Nós nascemos com o véu do esquecimento. Eu vi isso em algum lugar aqui. E a gente não lembra desses acordos. E às vezes é para não lembrar mesmo, porque você precisava passar por essas dificuldades para poder crescer, amadurecer, mas chega um momento em que você já tem esse equilíbrio, essa nobreza, já adquiriu aquilo que precisava, o seu desejo já é para estar ao seu alcance, mas você ainda precisa desconectar deste pacto, deste contrato. Eu falo isso, gente, porque olha, o que eu fiz de contrato aqui em vidas passadas, tá? E eu precisei me desvencilhar de um a um. Isso só aconteceu na minha vida para que eu pudesse auxiliar outras pessoas, porque se eu não sentisse na carne, talvez eu não conseguiria entender as pessoas, né? Auxiliar as pessoas. A gente consegue auxiliar aquilo que a gente viveu na carne. Baralho de voz cigana aqui, me chamando, e eu teimo, sou teimosa. Vamos ver o que a voz cigana quer falar aqui, por favor, pretinhos velhos. O que vocês querem trazer? Talvez você tenha aí bastante conexão com os pretos velhos, com os seus xamãs, orixás, guardiões. Aqui você está cansado já de não entender as coisas, porque foi essa energia o tempo todo desde que eu abri as cartas. A lua, ó, eu não entendo, eu não compreendo, é algo oculto na minha vida. A carta da criança. A tesoura fechada, um envelope, embaixo da carta da lua, tá? Contrato aí de outra vida, que bloqueia a carta, a criança representa o novo, coisas novas. E aqui a carta que saiu é horizontes expandidos, então este contrato bloqueia as coisas novas de chegar, porque você está conectado a uma coisa lá de vidas passadas. Ó, esta mulher aqui me mostra uma mulher sem ação. Tesoura fechada, eu não consigo reagir, eu não consigo fazer. Eu estou conectada aqui a um contrato, tá? Um envelope, gente. Não estou para mentir aqui. O balão, a locomotiva, cartas de movimento, de expansão, né? E o pombal. Aqui você, a partir do momento que quebrar este contrato, esta promessa, esse vínculo, e aí cada pessoa vai ter aqui o seu, né? É preciso fazer uma análise do seu campo para ver onde você está conectado. E aí a gente vai lá e faz. Para quem não escutou, eu trouxe no início do vídeo um depoimento de uma situação verdadeira que aconteceu com uma cliente minha, que ela não sabia. Ó, se eu não tô mentindo, ó. Este galo, ele representa o amanhecer, o novo, o expandir, horizontes expandidos. Essa carta fala disso. Aí nós temos aqui um homem e um caixão, ó. Cortar o vínculo com alguém de uma vida passada. E esta pessoa já disse, para algumas pessoas esta pessoa está encarnada, carne e osso aqui na Terra, e outras pessoas, esta pessoa está em vida, não está encarnada. Está conectada a você por um pacto e não está encarnada. Essa leitura vai ser para quem sintoniza com isso, tá, gente? Quem não acredita, não adianta nem escutar isso. Troca o canal aí. Já deve ter trocado, né? Então tá, isso tá aí trazendo impedimentos para vocês. Liberação de contrato, gente, é necessário, tá?
Nem sempre é nos dado a saber destes contratos. Eles aparecem em formas de bloqueios na existência atual, na nossa vida, para que a gente passe por determinadas situações, aprenda com elas, e aí chega uma hora que é mostrado, é revelado, existe um contrato, você precisa desconectar, você precisa se liberar. A carta dos caminhos, a foice, os lírios. Tem apego aqui, né? Para liberar o destino de alguém. O jardim. Ó, eu falo de destino, vem a carta das estrelas aqui. De liberar você para viver uma outra situação aqui. Tem apego aqui. Seja seu. São coisas inconscientes, tá? Para alguns casos aqui, até você, durante o seu sono, você não sabe, você não lembra deste acordo, deste amor de vidas passadas. E quando você se desdobra em sono, você vai atrás desta criatura viver algo. Você aqui, ó. Alguns casos, você nem sabe. Às vezes você tem sonhos com pessoas que você desconhece, vai para lugares, cenas, situações que você desconhece. Aqui tem alguém que vai, tá? Para outra esfera. Carta dos peixes e a montanha. Aqui tem financeiro bloqueado, ou você precisa bloquear a conexão, finalizar esse contrato de vidas passadas aqui. A estrela, tá? E este contrato está muito linkado ao seu financeiro. E daqui a pouco a sua vida amorosa também, tá? Final. Ratos, caixão e navio. Você não consegue se movimentar aqui por conta de um contrato, de um pacto. Precisa ser desfeito. Destruído e descriado, cancelado, anulado em todos os níveis, tempos e dimensões. Aqui você precisa fazer uma quebra de contrato, promessa, pacto, seja lá o que for. Certo? Então aqui, gente, eu vou ler este antílope. Atua com a energia da compreensão da roda da vida, gente. A carta da roda da vida fala de destino. E a roda da vida, ela é morte e renascimento. Alguém aqui nesta situação, neste pacto, neste contrato, promessa, não consegue entender a impermanência das coisas. Que nada é para o eterno. Que algumas coisas precisam finalizar. Olha, compreendendo a condição da morte é que realmente se encontra a vida. Acabei de falar aqui. Deve-se pensar na ação inteligente, no aqui e agora, sem bloqueios. Tomar coragem e caminhar com senso de ritmo perfeito. Eu sou a pura compreensão da roda da vida. Manifesto o poder de ação inteligente, realizo no meu aqui e agora e recebo toda a coragem no ritmo perfeito do meu eu superior para todas as minhas realizações. Gente, aqui tem um contrato, tá? Aqui tem um contrato, tem um pacto. Eu vou trazer só 3 cartinhas que tá me chamando aqui de Dama da Noite para finalizar e você ter certeza aí de que realmente é um vínculo, né? Karmático, pacto, contrato. Não sei por que me veio aqui de trazer a cartinha dela. Os cristais, que fala de conhecimento, virtude e sabedoria. A pulseira de ouro, que fala de um amor verdadeiro, e pode ter sido, né? A âncora me confirma. A luz vermelha acesa te traz aqui adversidades no caminho, a aflição, este amor verdadeiro firmado aqui, ó.
carta das mãos em cumprimento, reunião, negócios, tá com dificuldade no seu trabalho, no seu, só para confirmar aqui, né? Nas suas parcerias, encontro só dificuldade. Tem uma conquista, uma vitória aqui. Olha aqui, ó, a pessoa lá, ó. Ó o punhal aqui que fala de corte. Que é melhor do que um punhal aqui. A espada de Arcanjo Miguel. Para finalizar um pacto, um contrato, uma promessa, mas você precisa se conectar com isso e fazer, tá? A janela de casa, intimidade no lar. Para algumas pessoas, esta pessoa está vinculada em você até dentro da sua casa. Próximo de você, está frequentando a sua casa, seja espírito ou seja encarnado, de carne e osso, tá? E aqui você precisa parar com esta... Ou você, ou fazer lá, né? Separar essa pessoa aqui, encaminhar ela, tá? Liberar esse vínculo aqui, espiritualidade maior, recordações passado, amor perdido, desencanto, desalento. Tem alguém aqui que não quer desfazer este... Ó, de novo a balança, ó. Alguém fiel a um pacto, a um contrato, mas que você, se assim desejar, com a espiritualidade maior, com a apometria, com seja lá o que for, o encanto que você quer fazer, você volta novamente a ter alegria, tá? Ó, as perdas, duas cartas de perdas, fala de arremate, e aí vem a carta da magia aqui, ó. Aqui tem um divórcio espiritual energético, tá? Pra fazer. Seja de pessoa encarnada ou desencarnada. E aí você volta de novo aqui, ó, vocês, a ganhar o dinheiro de vocês, o sustento de vocês. Gente, às vezes a gente tá conectado a alguém por vínculo financeiro também, tá? Também existe isso, de pessoa bem encarnada. Você, dependendo dessa pessoa, você está bloqueando a sua vida. Alguém que já não é mais seu parceiro, né? E aí você não consegue crescer, porque você vai ter que cortar este vínculo emocional, essa dependência emocional desta pessoa. E é preciso trabalhar com terapia, né, gente, para poder vivenciar. Mas aqui tem todos esses casos, tá? Vidas passadas, só que cada caso é um caso. Mas eu trouxe para vocês desta forma para que vocês pudessem entender que isso existe, gente. Isso existe. Eu tive que desfazer vários para poder fazer o que eu faço hoje, trabalhar com o que eu trabalho. Um monte de contratos que eu tinha firmado, tá? E as coisas não fluíam, não andavam. Então, se você gostou, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo, me auxilia aí, se inscreve neste canal. Um beijo, fica com Deus, até mais.